Enquanto Tyler Perry luta para transformar o caso familiar em uma história inspiradora, ele enfrenta desafios inesperados, armadilhas do diabo e uma série de situações cômicas que satirizam os clichês dos filmes religiosos. Entre risos e críticas, a trama expõe as contradições e exageros do gênero da comédia, levando o espectador a refletir sobre fé, família e representações no cinema mainstream. Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast e olá minha comunidade cheia de brilho e diversidade. Eu sou João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Sabe aquele tipo de filme que parece que foi feito com o único objetivo de te fazer perder o tempo e a paciência? Pois é, mais um caído aqui na minha rede e hoje aqui no quadro Filmes Sujos a gente vai mergulhar a fundo nessa obra que tem mais poeira do que brilho e mais vergonha alheia do que humor e que de certa forma ainda conseguiu ver a luz. Então prepara o álcool em gel para os seus olhos porque o negócio vai ficar brabo. Então chega de papo, bora pro vídeo. Depois da vinheta nós falamos sobre Not Another Church Movie, ou algo parecido, que não é mais um filme de igreja, mas no caso é um filme de... Para vocês que conhecem o quadro Filmes Sujos, sabem que eu gosto de trazer obras que de certa forma elas não são boas, mas que de certa forma também tiram o mínimo de graça possível. Tipo aquele filme ruim que todo mundo gosta de assistir. Depois de assistir Not Another Church Movie, que é uma série de sátira ou uma paródia dos filmes da franquia Madea, mas principalmente de alguns filmes que de certa forma dialogam com obras do cinema americano, com personagens negros e vivências de pessoas negras, você acaba pensando, será que Madea é realmente uma das piores franquias da comédia atual, até porque né, é uma franquia do Tyler Perry? E será que o Tyler Perry é esse diretor mequetrefe? Brincadeira, gente. Para mim, o Tyler Perry continua sendo um dos piores roteiristas, diretores, e até que ele até acerta algumas coisas, mas eu não consigo gostar do tipo de filme que ele entrega. Conheci Not Another Church Movie lá no ano passado, quando eu fiz a lista dos piores filmes de 2024. E eu até falei naquela ocasião que eu faria um episódio desse quadro aqui. E recentemente eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade do canal e eu também levei essa enquete lá para o meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, me siga lá. Vou deixar aqui as informações no vídeo e na descrição desse vídeo. Eu coloquei alguns filmes que eu achei que vocês gostariam, né, de me ver falando aqui no canal, mas eu pensei, cara, acho que tá na hora de abrir o leque e falar de Not Another Church Movie. E esse é o filme que deveria estar exatamente nesse quadro, porque eu tenho muita coisa para falar, muita coisa negativa, porque assim, ele é sim um filme trash, ele é sim uma paródia descarada, ele é assim, ele tem sim aspectos mequetrefes, medíocres, nada faz sentido nesse filme. Temos sim atores que nós gostamos, que a gente não entende porque que esses atores estão nesse filme aqui, mas vamos aí. Eu acho que podemos começar aqui pelo elenco, porque eu não faço ideia de como foi realmente tentou pensar sobre como funciona a mente acima, né, do Tyler Perry. Será que a franquia Madea, que tem em torno aqui de 14 filmes e é muito conhecida, o que será que passou na cabeça do diretor? São filmes ruins, mega trashes, inacreditáveis, mas que fizeram sucesso. Então, o que será que o Johnny Mac ele quis fazer aqui? Será que ele tinha, né, um pensamento por trás,
ou ele só falou, vou fazer esse filme porque eu quero, eu vou fazer esse filme porque eu quero franquear também, eu quero fazer idêntico ao que o Tyler Perry fez com a sua franquia. O Tyler Perry, né, no início dos anos 2000, ele dirigiu, eu não lembro se ele dirigiu, mas ele lançou ali O Diário de uma Louca, se eu não me engano, é um filme de 2002 ou 2003, né? E decidiu criar essa franquia porque ele acreditava que a personagem, e ele ainda acredita na verdade, que a Madea faria e faz muito sucesso. Esse filme aqui não é só uma cópia descarada, ele copia os nomes, os nomes não, mas ele copia os nomes, os personagens, os estereótipos da franquia Madea e tudo o que envolve ali na problemática. Às vezes, eles só trocam uma letra para tentar disfarçar. Por exemplo, o Mr. Brown, que é o personagem da franquia Madea, que inclusive eu gosto muito daquele personagem, por mais que ele é deturpado ali, né, e tal, e ele é muito problemático. E eu não tô dizendo que eu odeio a franquia, né, mas aqui, né, nesse longa aqui que eu estou falando para vocês, né, assim, é uma coisa feita de uma maneira tão inacreditável que vocês não vão notar, que vocês não vão pensar como o Johnny Mac pensou. Os cenários, a direção de fotografia, os atores, como eles atuam. Primeiro de tudo, uma coisa muito esquisita é que o filme começa de uma forma assim. Ele começa apresentando uma problemática que já é por si só bastante problemática, bastante estranha, bastante bizarra, né? Temos aqui, por exemplo, o próprio Deus, sim, né? Um Deus, né? Que é vivido aqui pelo ator. Isso, eu lamento muito isso, porque é um ator que eu gosto muito. Eu fiz, inclusive, a crítica, né, de um dos filmes dele, um dos meus favoritos dele, que é o Jamie Foxx. Ele aparece lá, com toda aquela coisa, aquela recriação do céu, que, por sinal, é uma coisa muito amadora, é uma coisa que não faz, a gente não consegue raciocinar como eles pensaram nisso. Então temos aqui o Deus interpretado pelo Jamie Foxx e o diabo que é interpretado pelo ator Mickey Rourke, que eu não conheço esse ator, e aí surgem outros personagens que tanto fez como tanto faz. E aí que temos, né, esse personagem que é o personagem principal, que é vivido aqui pelo Kevin Daniels, né, que é o tal do Tyler Perry. Sim, Perry com PH, e o PH é mudo. Também tem outras regrinhas lá da pronúncia deles, que quem assistiu o filme sabe exatamente o que eu tô falando. Só para você ter uma ideia de como esse filme é esquisito, estranho, bizarro, ruim, inacreditável, mas beleza, você tem ali, né, os seus personagens, essa coisa toda, aí vem o plot, né, o primeiro plot, né, que o personagem do Tyler Perry, assim como o personagem, né, vivido ali pelo Tyler Perry na franquia Madea, ele é advogado, pai. Gente, isso o diabo ele faz diabices, né? E é só isso que eu tirei das cenas tiradas do filme, porque é só isso que ele faz. Ele fala e é isso, ele não faz nada de útil. Aí Deus liga para a Oprah, aparece lá no programa de TV que esse programa foi cancelado e fica por isso mesmo. Que na outra cena, né, na cena seguinte ali, uma pena, ela caminha lentamente para onde? Para a casa do Tyler Perry. Na verdade, não é a casa do Tyler Perry, é a casa de uma outra pessoa. Só que, na verdade, a pena ela foi parar na casa de uma personagem chamada Madea? Não, Madud. Eles mudaram dia por Dude. É isso, que inclusive é interpretado também pelo Kevin Daniels. Ou seja, a noção do ridículo foi pro brejo. E lá que conhecemos a própria Madud, o Mr. Michael, que é interpretado pelo Bud Lewis, né, que seria ali o Sr. Joe, né, na franquia Madea, mas enfim, eles conversam sobre coisas totalmente aleatórias, só para conversar mesmo, né?
E detalhe, né, que eu até esqueci, é que a pena ela continua andando. O Taylor Perry, ele aparece diante de um espelho, né, isso, né, corta para outra cena, né, que temos aqui um julgamento, onde o Taylor terá que defender um caso, para casos parecidos de O Diário de uma Louca, de 2005, né, onde tem aquele problema de uma mulher descobrir que o seu marido atrai com outra mulher, só que aqui é feito de uma maneira totalmente trash, totalmente mais trash, né, mas aqui esse pequeno problema se estende, já que o homem está com 4 ou 5 mulheres brancas, loiras, e também como forma de estereótipos vazios e sem sentido algum, né, nessa pseudo-narrativa, né? E do nada todo mundo começa a dançar, a cantar, corta e assim, umas coisas que não fazem muito sentido. Nessas ocasiões eu entendo as pessoas que reclamam dos musicais. Bom, e o caso do marido que traiu e a mulher? Bom, do nada eles brigam, né? Eu não sei como eles brigam, mas eles brigam de uma forma muito constrangedora e bizarra. E aí ela joga o marido como se fosse um saco de lixo na piscina, e mesmo assim ela é mandada embora, né, da mesma forma como aconteceu, né, em Diário de uma Louca, só que aqui, principalmente aqui, é feito de uma maneira ainda pior, de uma maneira que a gente fica pensando, cara, o que está acontecendo? Calma, pera, é muita informação, é muita coisa acontecendo. E a partir dessa cena, algumas coisas começam a acontecer. E não vai fazer muito sentido, mas vamos lá. Lembra que lá no primeiro filme da franquia Madea, essa moça que sofre a traição, ela acaba conhecendo um outro personagem que ela vê passando ali pela rua, né, que ele está sempre num carro ali, num caminhão, né? Não sei o que é aquele trambolho. Aqui em Not Another Church Movie, esse personagem, quanto a atriz, cuja nome eu sinceramente não sei até agora, eu tentei pesquisar no Google, né, no cast dos atores, mas eu não achei, né? As atuações deles são muito inacreditáveis, que mesmo eu assistindo 2 vezes, né, para fazer o roteiro desse vídeo, para gravar aqui para vocês, eu não me dei o trabalho de gravar o nome dessa bendita, porque ela é tão inacreditável, ela é tão importante nesse filme que, né, vocês já sabem o que é, né? E a cena só piora e só piora. Aí chega a famosa cena do almoço em família. Olha, se você acha que já viu uma reunião de parentes bagunçada, é porque não viu o que acontece aqui. É como se, assim, na minha opinião, tá? É como se tivessem juntado. Tem ali até uma coisa meio, né, que o personagem talvez, né? Não sei, né? A sequência é tão mal feita que parece ter sido gravado em um treinamento motivacional gravado com celular ali nos anos de 2010, porque é muito mal feito, muito mal filmado, muito mal gravado. E depois dessa palhaçada toda, ele vai pro carro e do nada Deus começa a falar com ele. Deus, no caso aqui interpretado pelo Jamie Foxx. E olha, isso me dói, eu tô sendo muito repetitivo aqui, mas isso me dói ver, né, porque é um ator que eu realmente gosto muito, mas aqui ele se submete a um papel tão sem sentido, tão sem lógica, tão medíocre, sem graça, que chega a doer muito aqui, porque, olha, o cara fez Django Livre, o cara fez Ray, o cara fez vários outros filmes, mas, enfim, pagar os boletos. E é isso que acontece no cinema. Enfim, o papo todo é sobre dizer que ele precisa escrever a tal história do filme, né, que eu tô falando aqui com vocês, sem impacto, sem emoção, sem nada assim que o filme quer, né, ter essa aproximação com o telespectador. É como se fosse assim, eu penso muito que assim, pensamento que eu acho que pode ter acontecido. É como se fosse
uma reunião de roteiro feitas às pressas no estacionamento, gravada e jogada dentro do filme só para preencher as lacunas. Tá faltando uma coisa aqui, vamos acrescentar aqui coisinha aqui, porque acho que, né, ninguém vai assistir essa bosta mesmo, então bota aí, encaixa aqui e tá tudo certo. Daí que entra a cena do personagem do Lamont Morris, né? Ele aqui é um Uber, pai de algumas filhas e que é também o primo do Tyler Perry. A cena é basicamente o seguinte: o Tyler Perry, ele consegue um trampo lá para ele, né? Uns biquinhos ali e aí pro personagem do Monte Carlo, que é esse personagem interpretado pelo Lamont Morris, que ele vai ter que fazer isso, né, gente? Ele vai ter que exercer essa coisa, né? Já que ele é Uber, né? Não tem muito o que analisar nessa cena, então bora aí para as próximas cenas, porque tem muita coisa ainda para acontecer. É aí que vem uma sequência muito mal feita, onde o personagem do Lamont Morris, ele precisa levar uma moça num lugar X para um lugar Y. Né? Eu acredito que é o trabalho dela, tem que levar da casa dela para o trabalho, ou do trabalho para casa. Eu, sinceramente, eu nem tive curiosidade de descobrir, né? Porque também o filme, ele tá pouco se importando com o sentido lógico das coisas, né? E, assim, basicamente é isso, ele leva e às vezes tem umas piadinhas que o filme bota ali que não tem o menor sentido. Como se não bastasse, ainda jogam uma outra subtrama, que é a mãe que tem um emprego, mas vive na miséria e precisa pagar o aluguel, que é um outro arco específico lá que eles botam ali. Só que isso, pra mim, na minha opinião, é muito mal desenvolvido, que parece que colocaram só para tentar dar um drama forçado, sabe, aquele melodrama forçado, mas sem nenhuma construção decente, sem nenhum sentido para a narrativa. O nome dela é Beverly, interpretado por essa atriz aqui, e claro, filme trash que se preza vai sempre humilhar a classe trabalhadora, ou seja, cenas de peitolas mostradas gratuitamente, mesmo que não mostrou muita coisa, né? Aqui há uma cena em que uma mulher, né, ali acredito que é amiga dessa senhora lá do apartamento. Ainda nessa cena específica aí, ela pede ajuda ao seu ex-namorado, ex-marido, mas enfim, né? O filme, ele não se leva muito a sério, ele tenta tirar graça em situações que não é para tirar graça. Voltamos ali para a cena do céu, onde nada acontece. O Deus, ele não faz nada. Ele e o diabo, eles são personagens que não fazem nada o tempo todo. Na verdade, ninguém faz nada nesse filme, vamos ser sinceros. Do nada, temos aqui uma cena gratuita de encontros arranjados. Por que, Jota? Não me pergunte, porque eu também não sei. E assim, e nada de útil acontece nessa cena. Aí temos um jogo de basquete do filho da Beverly, depois uma cena em que a própria Beverly se deixa levar pela pinta de traficantes ali, pessoas, caras, homens daquela região. Depois o filme tenta fazer um easter eggzinho, um mequetrefe do filme Os Donos da Rua, só que feito de uma maneira muito pior. E olha que eu não gosto daquele filme. Draminha pra lá, draminha pra colar, e mais uma cena referenciando a franquia Madea, só que agora referenciando Boo, o Halloween da Madea, que eu inclusive vou falar aqui no canal mais em breve, lá no quadro de sequências inacreditáveis, né, que é aquele quadro onde eu criei lá no ano passado. E de novo, eles conseguem piorar algo que já era ruim. E eu odeio os filmes de terror da franquia Madea, acho que são os piores, né? Mas todas essas sequências, elas tentam trazer esse conflito entre o Deus e o diabo. Só que assim, não tem nada com nada nesse contexto. Seja o contexto, né, o contexto da cena, e você misturar o personagem do Jamie Foxx, o personagem do diabo, pra mim não faz sentido. Porque assim, nessa cena,
nessa cena do ponto de vista do filme do Tyler Perry, né, que é Boo, o terror, o Halloween da magia, tem uma explicação nessa cena porque as duas meninas lá queriam sair e aí elas inventaram que tinha um espírito e aqui eles botaram como se fosse o diabo fazendo as atrocidades, criando mais uma vez um estereótipo que pouco fez como tanto faz. Então assim, eu não entendi o motivo que o diretor realmente... Olha, sendo sincero, esse diretor, ele não pensa direito não, ele bota lá, vamos ter umas sugestões de ideias aqui, vamos gravar aqui e vai ficar tudo certo. Ninguém vai assistir o meu filme mesmo, porque ele vai para a Amazon, ele vai para os serviços de streaming. Bota aí, vamos gravar mesmo e não tem que ter sentido, tem que mostrar mesmo ali. Porque assim, beleza, tem essa cena aí e do nada tem aqui uma perseguição de polícia, sim, uma perseguição de polícia com a Madud, né? Isso para poder, mais uma vez, fazer uma pequena referência a mais um filme da franquia Magia. Quando a Madud vai fazer presa. E sim, tem um filme da Magia que ela é presa, que acho que é de 2006, né? E a cena piora ainda mais nesse julgamento, quando o Tyler Perry não consegue ajudar a Madud e o diabo fica rindo dessa. A Madud, ela aparece ali para tomar um banho. E eu vou passar para a próxima cena porque porque o que vimos aqui nessa cena foi algo muito sem vergonha e muito, não sei, cara, é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, eu achei muito... E aí, né, o Tyler Perry, ele conseguiu terminar o filme, o programa de TV é salvo e o filme acaba novamente com cantoria. Se começou com cantoria, vai terminar com cantoria, mas repetido do pior jeito possível. Então é isso aí, minha gente. Not Another Church Movie é aquele tipo de filme que parece ter sido escrito em um guardanapo, filmado em um fim de semana e editado por alguém que só queria ir embora para casa. É do almoço em família, que mais parece um teste de paciência, passando pela cena da mulher que é insuportável, né? A mulher do divórcio. Assim, eu já achava o filme da Magia nessas questões do divórcio ruins, né? Mas ainda tinha ali uma coisinha. Eu não desgosto desse filme, desse primeiro filme. Ele é ruim, mas eu não desgosto muito. Mas aqui é algo inacreditável. Temos aqui as interpretações, o roteiro, o Jamie Foxx. Eu não consigo entender como um ator maravilhoso como o Jamie Foxx, que entregou obras-primas no cinema, ele se submeteu a um filme tão medíocre. Isso aí existe, mas esse aqui doeu muito, porque assim, é um ator que eu gosto muito e eu não consegui entender por que existiu isso. Então é isso, mais um episódio do quadro Filme Sujo aí para vocês. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo foi engraçado, se esse vídeo ficou bacana para vocês, eu vou te pedir para que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de um filme trash, que gosta de uma zoeira, que gosta de uma coisa mais esquisita. Me sugira, né, filmes trash, paródias de filmes que não se levam a sério aqui nos comentários. E se você não me segue, me siga lá no Instagram, porque lá gente, eu tô também trazendo algumas indicações de filmes, alguns conteúdos a mais que eu não consigo fazer aqui no canal pelo tempo e também porque, né, eu acho que todo mundo hoje gosta de vídeos curtos, com conteúdos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e tamo juntos!